Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Refrigério. Se você chegou nesse vídeo por acidente, fique aqui um minutinho. Aqui no Refrigério a gente pega mensagens bíblicas e reflete sobre elas, colocando no conceito da nossa vida. Meu nome é Felipe Souza, vou passar aqui esses minutinhos com vocês e eu gostaria hoje de trazer uma história que fala de um personagem. É incrível ver como a Bíblia vai trazer personagens que eram pessoas comuns, que eram pessoas que estavam no seu dia a dia e foi chamada por Deus para fazer coisas extraordinárias. E assim somos nós, sou eu, você que está aí me vendo. Às vezes você está na correria do seu dia a dia, e como a gente está correndo nos últimos dias, né? E Deus quer só dizer algo e quer que você se fala, eis-me aqui, Senhor, para que Ele possa fazer o extraordinário através da sua vida. Essa história que eu vou contar hoje está em Juízes 6. Ela vai falar de Gideão. A Bíblia conta que Gideão, o povo de Israel, assim que foi liberto do deserto, né, começou ao passar do tempo a adorar outros deuses. E na história de Gideão, eles foram, bem dizer, escravizados, não levados a outro lugar, mas eles estavam na sua terra, mas os midianitas pegaram 7 anos, a Bíblia fala, e toda vez que eles iam plantar e colher, os midianitas vinham e roubavam tudo, não deixava uma ovelha, eles levavam tudo. E a Bíblia fala que nesses 7 anos o povo continuou adorando a outros deuses, mas começou a orar ao Senhor, pedindo libertação. E tem um jovem então chamado Gideão, onde o anjo do Senhor vai até ele e fala, olha, Deus escolheu você para libertar o povo. E Gideão olha para aquele contexto, a Bíblia fala que quando o anjo chegou, ele estava malhando o trigo no lagar. Ou seja, ele estava pegando o trigo e dando um jeitinho ali no lugar escondido para que sobrasse e eles não fossem roubados. E ele diz ao anjo, nossa, eu sou da menor tribo, dessa tribo que já é a menor, minha família é a menor, e da minha família que já é a menor, eu sou o menor. Ou seja, ele se achou incapaz. E ali Deus começa a operar, transformando a identidade de Gideão. E o anjo fala, não, é você mesmo, você que eu escolhi. E dali para frente ele pede 2 sinais para Deus, ele coloca um algodão e fala, olha, eu quero que chova só no algodão. E depois ele inverte esse sinal, quero que chova ao redor do algodão. Ou seja, ele faz sinais para provar o que Deus já tinha chamado ele. E o mais incrível dessa história não é essa. Então, ele começa a jornada acreditando no chamado que Deus tinha para ele. E ele reúne, então, nos israelitas, 30 mil homens, 32 na verdade, e fala, nossa, agora dá, né? Eu penso você ou eu sendo chamado e vamos guerrear, 32 mil homens, agora dá. E a Bíblia lá atrás fala que esses midianitas, eles tinham tantos homens que não era possível contar o camelo deles. Ou seja, eles eram muito numerosos. Então Gideão reúne ali 32 mil homens, o que a Bíblia traz aproximadamente, e Deus fala para ele, não é assim que vai ser. Tem muita gente aí. Se eu libertar vocês com essa quantidade de pessoas, vocês vão achar que é por vocês mesmo. Então, ele faz um anúncio, fala, olha, quem tiver com medo, pode ir para casa. E de repente ali, 22 mil homens vão embora para sua casa. Tá bom, ficou 10 mil. Acredito que Gideão ainda falou, não, 10 mil é um número bacana, né? Só que Deus ainda olha para ele e fala, não, ainda é muito. Eu quero que vocês vejam o meu poder. Eu quero agir através de vocês. Se for 10 mil homens, vocês ainda vão acreditar que é por vocês mesmos, pela sua força. E então, ele faz um desafio, coloca os homens para beber água, e ali o resultado, acho que não era o que Gideão esperava. No decorrer da história, ficam 300 homens, Gideão e mais 300 para lutar. Eu fico imaginando ele, que começou com mais de 30 mil, vendo só 300 para ele lutar. Mas ainda assim ele obedeceu. Se você quiser acompanhar depois na Bíblia, ele vai para a guerra com a estratégia que Deus colocou no coração dele e ele vence os midianitas, ele persegue os midianitas. Mas eu queria refletir sobre essa história, alguns pontos aqui com você. Primeiramente, eles ficaram 7 anos escravos. 7 anos produzindo, trabalhando e não desfrutando daquilo. Na nossa vida, eu sei que você vai se identificar com isso, parece que a gente trabalha e não vai. Parece que a gente se esforça e, sabe, não vê o resultado, não vê que as coisas estão indo para frente. E aquele povo viveu 7 anos dessa forma. O detalhe é que eles estavam adorando outros deuses. E quantas vezes nós estamos na nossa vida correndo para lá e para cá, esquecendo do verdadeiro Deus, e sim com esse sentimento de, sabe, de
não progressão, de não prosperidade. Possamos olhar para a nossa vida e ver se realmente não estamos adorando deuses errados. E quando eu digo isso, falo sobre adorar o dinheiro. Eu falo sobre colocar ídolos, colocar coisas na frente de Deus e não desfrutar do melhor dessa terra que Ele tinha para nós. Outra parte dessa história é quando o anjo chega a Gideão, ele olha para ele mesmo e fala: não, você está enganado, eu sou o menor, minha casa é a menor e minha tribo é a menor. Quantas vezes Deus tem um chamado para você e você se acha incapaz? Quantas vezes Deus já falou para você fazer algo e você não fez porque você se acha menor de tudo? Você se acha, sabe, eu costumo falar, o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Você não se sente capaz. E acredite, você tem valor. Deus fez questão de entregar o filho dele para que você fosse liberto. Aquele povo estava preso, estava cativo em sua própria casa. Isso também nos diz algo, a gente está preso num mundo que é nosso, mas a gente se sente preso. Sabe, aquele sentimento de não ser livre de verdade e de não merecimento em tantas coisas. E Gideão teve essa experiência e é incrível ver como Deus foi transformando a personalidade dele, foi transformando ele por dentro. Porque muitas vezes nós chegamos a lugares bons, a um lugar de sucesso e ainda acreditamos que não éramos merecedores, sabe? Quando você fica sozinho e olha e fala: não, eu não sou merecedor, isso te traz algo que não é legal, não é bom dentro de você. Mas a Bíblia fala que Gideão foi transformado e que Deus possa nos transformar nessa caminhada, possa transformar a mim, possa transformar a você. Se Ele nos chama, esse é o incrível de Deus, Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele chamou. E claramente a gente vai olhar os desafios e vai falar: nossa, é impossível. Gideão olhou aquilo e falou... Quando ele começou, né, ele falou: já é impossível. E de repente ele tinha toda a estrutura com 30 mil homens e de repente você se vê assim e no decorrer da trajetória onde Deus mandou você ir, o processo vai ficando mais difícil, ele vai ficando mais impossível. Você começa, sabe, aquela empolgação animada e você olha, agora vai. E de repente acontece algo que tira a sua estrutura. E vamos lá, com fé você olha, não, ficou mais difícil, mas eu ainda vou. E de repente o processo, mais uma vez, para demonstrar quem é Deus na sua vida, para demonstrar o seu valor, a sua força, sai mais um pouco fora da rota. Eu fico imaginando o Gideão, a hora que olhou, que o pessoal bebeu água e sobrou só 300 homens. A Bíblia fala que os midianitas eram incontáveis, não dava para contar os camelos dele. E quantas vezes na nossa vida a gente olha para coisas que são impossíveis. Mas se Deus falou, de alguma forma Ele vai cumprir. Que você não perca a sua fé na caminhada, mesmo quando, sabe, tudo diz ao contrário. Mesmo quando você olha para si mesmo e fala, não, eu não sou capaz. Que você encontre forças na palavra de Deus, no chamar de Deus, para prosseguir. Porque o impossível está ali, sabe? A um passo de você, a um passo do não desistir, a um passo do não voltar para trás. O impossível está ali a um passinho de tentar um pouco mais. Não desista. Deus tem te chamado para algo grande, para algo valoroso, para algo que vai transformar a vida de outras pessoas. Gideão, com aqueles 300 homens, libertou uma nação. Ele não precisou de 30 mil homens, ele não precisou de 20 mil homens, 10 mil homens. Ele precisou de 300. Só que ele precisou de 300 que acreditaram. Por isso, mais uma vez, se cerque de pessoas que acreditam no seu sonho, pessoas que vão caminhar com você na mesma direção, pessoas que acreditam no impossível de Deus e acreditam no chamado que há na sua vida. Porque aqueles 300 não falaram diretamente com Deus, eles falaram com Gideão, e Gideão com Deus. Então caminhe com pessoas que vai acreditar nas coisas impossíveis que há na sua vida. Que Deus possa te dar forças, que Deus possa te dar a palavra, que Deus possa te libertar dessa escravidão que eu não sei há quanto tempo você está, sabe? Essa escravidão que às vezes se resume num vazio que você sente quando está sozinho. Essa escravidão que se resume às vezes, sabe, de algo que te prende, um vício, algo que quando você termina de fazer te deixa triste, chocado e arrasado. Que Deus te dê forças, uma palavra e te envie pessoas que vão caminhar com você, para que você seja abençoado e para que você abençoe outras pessoas. Essa é a palavra da semana do Refrigério. Eu te convido a ouvir e caminhar com a gente, em nome de Jesus.